Olá, sejam bem-vindos, professores e estudantes, para a nossa aula de Biologia. Eu sou o professor Daisson Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula 3. Objeto de conhecimento, astrobiologia, astrofísica, evolução estelar, evolução química, modelos e teorias sobre a origem dos elementos químicos. E no detalhamento nós temos aí a origem da vida. Então, caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Vejam vocês aí o ambiente em que eu estou, hein? Vulcão aí eliminando lavas, né? Olha só esse ambiente em que eu estou aqui ao meu redor. Isso representa ali o início da Terra, né? Primitiva. E aí eu já tenho aqui uma pergunta para você. Como surgiu a vida? Então, a vida ali, ela nos traz a necessidade de compreender a origem da vida, a origem dos seres vivos, né? E que ela é uma questão complexa. Estão entendendo? Assim, foram surgindo, né, várias teorias que explicaram ali como a vida surgiu. E é isso que nós vamos ver na nossa aula. Então, por que é importante estudar a origem da vida? Vejam aí que a origem da vida é uma questão, né, uma das questões mais fascinantes ali da ciência. Entender como surgiu a vida na Terra nos ajuda a compreender os processos que levaram ao desenvolvimento dos seres vivos complexos e a questionar a possibilidade de vida em outros planetas. Vocês já devem ter ouvido falar aí sobre esses questionamentos, essas indagações aí que os cientistas fazem, que a todo momento aparecem nas matérias jornalísticas, né, nos programas, né, jornalísticos que nós vimos. Mas para isso, para nós continuarmos essa conversa, nós vamos ver como é que era a Terra primitiva. Então, o planeta Terra, durante o seu primeiro bilhão de anos, foi marcado por condições muito diferentes das atuais. E vejo aí na ilustração como é que era 4,5 bilhões de anos atrás. Era aquele planeta Terra ali que tinha muito as lavas, né, as erupções do manto terrestre, né, daquela parte interna da Terra, eles estavam ali muito presentes na superfície. E esse planeta Terra foi evoluindo ao longo do tempo. Há 2,3 bilhões de anos, aí já começa a ter as características que também nós, na continuação da sua evolução, né, ele encontra hoje como nós observamos aí do espaço. E saibam que o planeta Terra continua evoluindo, ele continua ali em transformação, porque a presença do homem ainda não conscientizou-se da importância de manter ali as condições climáticas do nosso planeta Terra. Esse período ele foi fundamental para a formação ali no início da Terra primitiva, né, para a formação das primeiras moléculas orgânicas que deram origem aos seres vivos. Então, naquela Terra primitiva, ali iniciou-se as primeiras condições, na verdade, né? Não tinha as condições ideais, mas que ao longo do tempo foi se formando as condições para que essa Terra primitiva ali permitisse o surgimento da vida. E que nós temos aí uma linha do tempo desses vários eventos que foram ocorrendo, veja aí, né, ao longo do tempo, para que essa vida tivesse condições de ter surgido. Então, há 4,5 bilhões de anos, né, aqui nós temos todas essas várias datações e todas elas estão,
né, fazendo aqui explicando para vocês a leitura dessa linha do tempo. Todas essas datações elas estão em bilhões de anos. E aqui nós temos a origem da Terra, né? E ali por volta de 4, porque a cronologia vai diminuindo, né? O esfriamento da crosta terrestre e assim o surgimento da origem da vida aqui, ó, por volta de 3 bilhões de anos, né? E aí 3,5 bilhões de anos, né? Desculpa, os primeiros fósseis que estavam ali dessa vida que surgiu e eles já foram fossilizados por conta mesmo dessa evolução que a Terra foi surgindo ao longo do tempo. Tá? E aí nós temos um evento muito importante que é o aumento da concentração de oxigênio. Se teve a presença de oxigênio é porque começaram também a surgir os organismos fotossintetizantes, né? A fotossíntese é que permite, no seu resultado das reações químicas que ocorrem ali naqueles organismos, algas, né, ou vegetais, é que permite a produção de oxigênio e, assim, o aumento dessa concentração de oxigênio. E aí nós vamos continuando, ó, na origem dos eucariontes, dos fósseis eucariontes e dos organismos pluricelulares. Então, em toda essa evolução aqui, ó, tá? É que a Terra ela permitiu, ao longo do tempo, com que as condições dessa Terra primitiva permitiu com que surgisse a vida na Terra. Tá? E aí nós temos quais eram as condições dessa Terra primitiva. Vejam aí que a Terra primitiva tinha uma atmosfera composta por gases como metano, amônia, hidrogênio e vapor de água, né? E naquele momento a ausência do oxigênio livre, né, que assim os organismos podiam então permitir a vida deles, né, e também fontes de energia como relâmpagos e radiação ultravioleta eram muito abundantes, possibilitando reações químicas que poderiam levar à formação de moléculas orgânicas. Apesar dos avanços, a pesquisa sobre a origem da vida enfrenta vários desafios, né? São todos aqueles questionamentos científicos, como entender o ambiente exato da Terra primitiva e o processo de formação das primeiras células. Então, novas descobertas, né, científicas, elas continuam a surgir e também sendo publicadas aí em matérias científicas, né, por pesquisadores, que foram, assim, ao longo do tempo, refinando nossas teorias e também questionando as ideias anteriores. Então, todo esse processo aí que surgiu na vida, sobre os estudos da vida na Terra, foram fruto de várias teorias que foram ali surgindo, sendo criadas, estudadas, defendidas, vários debates científicos para que pudesse, então, chegar a um consenso científico. Mas nós devemos aí iniciar esse processo com a teoria do criacionismo, esse processo de entendimento, de compreensão da origem da vida, nós vamos iniciar aí com o criacionismo, que é aquela criação da vida a partir da divindade, né? De divindade, né? A partir de um ser celestial, em que assim criou-se o homem, né? A mulher e todos os seres vivos na Terra, né? Tem toda uma base bíblica, né? Então vejam aí que o criacionismo é uma crença religiosa ou teoria que afirma que o universo, a vida e todos os seres vivos na Terra foram criados por uma entidade divina ou sobrenatural. Tá? O criacionismo não se baseia em processos naturais ou evidências científicas, mas em textos religiosos e doutrinas de fé. É importante aqui eu comentar para vocês que nós
a partir da religião que nós temos, das crenças religiosas que nós temos, devemos continuar acreditando naquilo que nós, por meio dos ensinamentos das nossas famílias, nós continuamos acreditando. O que eu estou mostrando para vocês aqui são as várias teorias que trazem a origem da vida como tema, e aí vamos chegar naquelas teorias que têm o maior embasamento científico. Ok? E são esses conceitos que vocês devem continuar em mente, porque a partir das avaliações que vocês vão ter ao longo de toda a sua formação aí de estudante, enfim, do seu processo de avaliações que você vai ter ao longo da vida, ou possivelmente concursos, você deve se atentar ao significado dessas teorias e, por isso, é importante compreendê-las, independente da nossa crença religiosa, da crença religiosa que cada um tem. Tá? Vamos ver agora aí a teoria da abiogênese, né? Também conhecida como teoria da geração espontânea. É a teoria de que a vida pode surgir espontaneamente a partir de matéria inanimada, né? Matéria bruta sem vida. Essa teoria ela foi derrubada através de vários experimentos. Então, aí nós temos já uma teoria em que a vida surge espontaneamente a partir do meio em que ela está. Né? Essa teoria da abiogênese, durante séculos, essa ideia foi amplamente aceita como a crença de que os seres, como vermes e moscas, podiam surgir de carnes em decomposição, por exemplo. Então, temos aí vários exemplos, vou citar para vocês agora, como que a crenças, né, o conhecimento daquele período, daquela época, traz aí para a gente de que a vida podia surgir em amontoados de roupas sujas, né, e que aquele amontoado, a partir dos processos de decomposição, possivelmente que eles estavam sofrendo, isso já permitia a origem da vida, porque não conseguiam ligar todos os processos realmente que aconteciam. Só viam que aqueles animais, por exemplo, aí na ilustração, nós temos ratos, né? Eles surgiam daquelas roupas. Ou outros exemplos que nós temos aí, que sapos, né? No meio aquático ali, quando eles estavam naquele meio, eles poderiam surgir do lodo presente naqueles ambientes. Então, era a presença de água, a presença de lodos, né, toda aquela matéria orgânica naquele ambiente, e os seres vivos que estavam ali apenas surgiam naquele meio. Tá? Ou outro exemplo que nós temos aí, né, que os vermes, né, no intestino, eles surgiam espontaneamente. Eles apenas apareciam. Então, assim era a teoria da abiogênese, em que, nesta teoria, os seres eles surgiam a partir de matéria inanimada, né? A partir do meio onde eles estavam. Tá? Foram todos relacionados à teoria da abiogênese. Nós vamos ver agora a teoria da biogênese. Tá? Na teoria da biogênese, né, ela se baseia em que a vida surge apenas, né, de outra vida pré-existente. Né? Então, nesse momento, a vida pré-existente ele já trazia aí uma relação, não tem mais nada a ver com o criacionismo, nem com a teoria da abiogênese. Na teoria da biogênese, era um ser vivo, dava origem a outro ser vivo. E ela foi proposta através dos experimentos de Francisco Redi e Louis Pasteur. Tá? Cada um aí, como vocês estão vendo na ilustração, né, eles eram estudiosos da época em que eles tentaram ali formular uma teoria que não dava suporte científico, né, à criação de seres inanimados, a partir de objetos inanimados. Ele já vinha
com uma característica de que esses seres já eram todos frutos de uma vida pré-existente, tá bom? Vamos ver aí a teoria da biogênese. Aí nós temos a teoria da biogênese, em que nós vamos ver os experimentos do Francesco Redi, em que ele já trouxe ali informações já com bases em métodos científicos. Ele já estava ali fazendo observação de tudo que ocorria, tá? Então, naquele processo de formação de seres vivos, tá? Então, os experimentos de Redi demonstraram que larvas de moscas vêm de ovos de moscas e não de carnes. Então, já tem aí um experimento em que ele começa a apresentar outros resultados a partir da observação. E vejo aí no experimento em que, para que ele pudesse comprovar que mosca não vinha diretamente da carne, ele já mostrou assim um processo em que ele usou um frasco, em que ele tampou esse frasco, né, com um objeto, enfim, com um tecido que não permitia a entrada de moscas. Então, vejam bem aqui nessa primeira situação, ó. Nesse frasco tinha carne e, como estava isolado a entrada desse recipiente, as moscas não conseguiam entrar. Então, na carne, nós estamos aqui observando que não apareceram larvas. Tá? Um outro experimento é que ele já utilizava um tecido telado, vamos dizer assim, com uma trama que permitia a entrada de ar, mas ainda assim não permitia a entrada de moscas. E essas moscas, como não tinham acesso à carne, não surgiram novas moscas, também não surgiram novas moscas dentro desse recipiente. E em um terceiro momento aqui, ele já tinha um recipiente já totalmente aberto, olha só, em que as moscas elas tinham acesso à carne e, a partir desse contato, larvas de moscas apareceram nessa carne. Então, já foi um experimento que trouxe a compreensão de que essas carnes, de que essas moscas ou de que seres vivos não surgiam espontaneamente, porque aqui não teve o surgimento de nenhum ser vivo na carne, mesmo mudando a estrutura, permitida a entrada de ar, não teve surgimento também de larvas, mas neste aqui em que ele estava totalmente aberto, já houve o surgimento de larvas no interior desse recipiente. Então, assim, iniciou, a partir desse estudo, digamos assim, não aceitaram mais a teoria da abiogênese, em que dizia que os seres vivos surgiam a partir de matéria inanimada, né? Não, porque eles não conseguiam observar o processo de reprodução, que a partir dos experimentos de Redi, né, com esses recipientes fechados e abertos, já houve, por meio da observação, que é um processo fundamental do método científico, já assim eles conseguiram separar ali em que condições essa vida começava a surgir, tá bom? Continuam também outros experimentos a partir de Louis Pasteur. Vamos ver aí que ele também desenvolve um experimento que comprova ali a teoria da biogênese como aquela que é necessário ter outro ser vivo anterior para que a vida possa surgir, né? Então, a teoria da biogênese foi derrubada definitivamente por meio de Louis Pasteur. E também é um experimento que tem ali a observação científica, como nós estamos vendo aí,
que é um experimento popularmente chamado de pescoço de cisne, né? Desse experimento feito por Louis Pasteur, em que, observem, tá? Também há uma sequência de fatos para que ele possa conseguir essa comprovação e essa derrubada da teoria da biogênese. Ele tem um frasco, um balão de fundo redondo, é como é chamada essa vidraria aqui, ó, tá? Um balão de fundo redondo, em que esse balão tem um pescoço, em formato de cisne. Observem vocês que se esse balão você ficar deitado, você consegue observar um cisne. Façam aí um exercício na mente de vocês. Aí ele lança a fervura para esterilizar completamente esse líquido que está dentro do balão e por meio dessa fervura, né, que há, e ainda com a presença do pescoço aqui, ó, ele é aberto, tá? Ele é aberto, mas ainda assim, ele, por meio dessa volta, ele não permite, tá, a entrada de micro-organismo aqui para o interior desse líquido. E o que acontece com o líquido? Ele permanece estéril. Na segunda parte aqui do experimento de Pasteur, ele também executa ali a fervura, né, desse balão de fundo redondo com o pescoço de cisne, tá? Que ele é, num segundo momento, quebrado. E aí, no momento que esse pescoço ele fica com a possibilidade de contato do ar e de micro-organismo com o líquido, vai ter crescimento microbiano no interior desse líquido. Mesmo com fervura, mesmo com a esterilização, aqui, ó, este fato aqui de quebrar o pescoço permite com que mesmo o micro-organismo que a gente não vê a olho nu, possa permitir, após o resfriamento deste líquido, possa permitir o crescimento microbiano. Então, aqui está a grande sacada que Louis Pasteur teve, que mesmo que o ar entrasse para esse líquido, os micro-organismos não conseguiam fazer essa volta no pescoço e não conseguiam ter acesso a esse líquido. No segundo momento, a partir da situação de ele quebrar aqui o pescoço, permite o acesso de micro-organismos que não são visíveis a olho nu, mas que tiveram contato com o líquido e assim ocorre desenvolvimento microbiano. E aí, Louis Pasteur, com esse experimento, ele, digamos assim, ele derruba, ele torna a teoria da abiogênese como não aceita para explicar a origem da vida. Então, vários estudos ainda foram surgindo para que pudesse, então, compreender que na atmosfera tinham micro-organismos e que esses micro-organismos sofriam reprodução, né, para poder permitir o desenvolvimento ali naquele meio líquido do experimento dele, a partir do momento que o pescoço de cisne, o pescoço daquela vidraria era então quebrado. Tudo bem? Então, nós já falamos da teoria do criacionismo, falamos da teoria da abiogênese, teoria da biogênese, e agora nós vamos falar sobre a teoria da panspermia cósmica. Veja aí que essa teoria também ela é chamada de teoria cosmogênica. Propõe que a vida na Terra pode ter origem fora da Terra. Ela vinha por meio de meteoritos, né, de cometas, de outros planetas. Então, essa teoria sugere que compostos orgânicos ou mesmo formas de vida microscópicas podem ter sido transportadas através do espaço e depositados na Terra, onde encontraram condições propícias para se desenvolverem. Essa hipótese aí da panspermia foi proposta pela primeira vez no século V a.C.,
pelo filósofo grego pré-socrático, que era chamado ali de Anasságoras. Tá? Então, ela ganhou força em 1830, quando pesquisadores descobriram a presença de compostos orgânicos em amostras de meteorito. Então, é uma teoria aí que ainda vem trazendo aí muita discussão, né, sobre a vida em outros planetas, e nós, de vez em quando, estamos ouvindo aí nas matérias jornalísticas, né, esses estudos que são feitos aí, que continuam sendo feitos pelo homem, né, sobre a vida, presença de vida em outros planetas, a partir da presença de compostos orgânicos, a partir da presença de água, né? Porque a água permite ali a sobrevivência dos seres vivos. Tá? Então, depois que foi descoberto aí os micro-organismos, os seres vivos, e a partir de toda a evolução dos estudos, né, dos alimentos, da conservação dos alimentos, também teve a necessidade de outros processos de esterilização, porque a esterilização ali de Louis Pasteur trouxe todo o conhecimento sobre a pasteurização, que é a eliminação dos micro-organismos nos alimentos. E aí teve um grande avanço da produção de alimentos e da conservação, né, desses alimentos para que permitisse, então, a vida, né, a sobrevivência dos seres humanos. E aí nós vamos ver um pouco sobre a pasteurização. Na pasteurização, é um processo de conservação de alimentos que envolve o aquecimento de um produto, como exemplo, né, leite, sucos ou outros líquidos, a uma temperatura específica e por um determinado período de tempo. Tá? E, em seguida, ele é rapidamente resfriado. Então, essa elevação da temperatura, que faz com que aquele líquido, por exemplo, ele, então, entrasse em um processo de aquecimento suficiente para matar os micro-organismos que, ao longo do tempo, eles já descobriram que esses organismos eles se reproduziam naquele meio líquido a partir do resfriamento. Então, essa quebra de temperatura entre um alto aquecimento e o resfriamento permitia com que esses micro-organismos fossem eliminados, né, aquele meio fosse esterilizado, e assim também permitia a conservação do alimento por mais tempo. Esse processo de pasteurização, hoje, ele é feito em grandes maquinários. Vejam aí na ilustração, né, que são grandes equipamentos que permitem essa pasteurização em quantidades cada vez maiores, daí segundo a necessidade da produção, né, industrial daquele produto. Tá? Então, o principal objetivo da pasteurização é eliminar ou reduzir significativamente o número de micro-organismos patogênicos, aqueles que causam doenças, como bactérias, vírus e fungos, que podem causar doenças ou estragar alimentos. Quando eu falo aí de micro-organismos patogênicos, eu estou me referindo àqueles que podem causar uma doença no nosso corpo, porque existem micro-organismos que são benéficos. Por exemplo, nós temos aí, como estamos falando de produção de alimentos, da pasteurização, nós temos ali o queijo e iogurte, que são produzidos a partir também de micro-organismos, e que esses micro-organismos são benéficos, né? Mas o principal objetivo, neste caso da pasteurização, são eliminar micro-organismos patogênicos que levam aquele alimento a entrar em processo de decomposição. Com a eliminação deles, esses produtos conseguem ser conservados por mais tempo e, assim, permitir o consumo, né, o consumo do nosso dia a dia.
Então, nós vimos aí na nossa aula várias teorias sobre a origem, né, da vida e que deixa aí a sugestão de você continuar os seus estudos. Até mais!